Nós acompanhamos muitos momentos marcantes da infância de Bluey e seus amigos, e com o show provavelmente tendo chegado ao seu fim, ainda fica uma pergunta importante sobre o futuro desses personagens. Como seriam eles adultos, mas mais especificamente, qual seria a profissão de todo mundo? No último episódio da terceira temporada, chamado Surpresa, terminamos o episódio com a surpresa de vermos a Bluey adulta em uma visita à casa de seus pais. Depois da Chili tirar onde com o Bundy porque ele quase vendeu a casa no passado, o episódio acaba com esse gostinho de um futuro de Bluey que provavelmente nunca vamos aproveitar. E não estamos falando da profissão da Bluey, não agora pelo menos, mais pra frente vamos falar dela, pois existe uma segunda surpresa nessa cena que pouca gente fala a respeito. Aqui no canto tem uma foto da Bingo turistando numa versão canina da Ilha de Páscoa. Então aí fica a minha dúvida, pois será que a Bingo seguiu os passos de seu pai e decidiu ser arqueóloga assim como Bandit? A Ilha de Páscoa é um sítio arqueológico importantíssimo por causa da quantidade de mistérios e perguntas sem resposta que essas estátuas esquisitas levantam, e como seu pai é um arqueólogo, como certeza não é coincidência ela estar nesse lugar. Ela poderia ser algum outro tipo de pesquisadora também, como uma historiadora ou antropóloga, que são duas profissões que andam lado a lado com a arqueologia. Outra teoria sobre a Bingo seria sobre ela se tornar uma entomóloga, pois como vimos no episódio escorregador, ela se esforça muito para salvar a vida dos bichinhos que sobem no tobogã, e ela é a única que sempre fica feliz quando a borboleta Flap aparece em outros episódios. E aí essa foto no episódio surpresa poderia ser apenas uma viagem mesmo, ou poderia ser Bingo apoiando a profissão e os interesses de outra pessoa. A pessoa que tirou a foto dela sabe quem poderia ser? Pois continue vendo o vídeo para descobrir e pegue suas mochilas de viagem para passear com a gente nas possibilidades de profissões do futuro de alguns personagens de Bluey aqui no canal Planeta Teen. Se tem um personagem fácil de prever qual será a sua profissão do futuro, esse alguém é o Rusty. Você sabia que Rusty deveria ter sido o protagonista da série? Pois é, não só isso, mas o próprio criador da série, o Joe Brumm, disse que o Rusty é seu personagem favorito e que é o que ele mais se diverte escrevendo. E dá pra ver isso quando assistimos o episódio Cricket, em que os adultos tentam de todas as formas vencer o garoto e tirar ele da partida, mas ele sempre tem uma carta na manga para derrotar eles, porque ele treina de todas as formas possíveis. Ele sabe mirar a bola para voar de um jeito específico, consegue jogar em terreno acidentado e consegue jogar com uma bola de cricket real que é super dura e contra meninos mais velhos e mais fortes do que ele. O cara manja demais. Sério, o Rusty se dedica tanto a isso que não tem como não cair uma lagriminha no final quando aparece ele adulto entrando em campo de uma partida profissional. Realmente dá pra ver como o Joe Brumm gosta desse carinha, já que ele tem toda a sua história de vida apresentada nesse episódio, né? Você também é fã do Rusty? Então mostre seu amor por ele escrevendo nos comentários #Rusty. Lembra que falamos da Bingo no começo do episódio e sobre como as profissões do futuro eram um mistério não respondido? Pois como podemos ver pela fotografia, isso aqui não é uma selfie, o que significa que alguém tirou a foto para ela. Pode ter sido mais algum turista que estava ali na excursão? Pode até ser, mas a resposta mais óbvia é bem mais fácil de deduzir. Nós sabemos que Bingo e Lila são amigas muito próximas desde o episódio em que se conheceram, e no fim desse episódio vimos que as duas passaram por todo o processo de aprendizado juntas até se formarem na faculdade. Então a única pessoa que pode ter tirado essa foto dela nesse lugar foi a Lila. Bom, pode ser que isso tenha sido uma viagem em família também, e quem tirou essa foto foi algum outro healer? Pode, mas aí não tem graça porque estraga toda a teoria. Então vamos ignorar isso, né? Como a Lila vivia na casa dos Hillary, não acho muito difícil a possibilidade dela ter sido inspirada pelo pai de sua melhor amiga a perseguir a carreira favorita de todo cachorro, que é desenterrar ossos. Outro personagem que sabemos facilmente qual pode ser seu trabalho é a Bluey. Sim, penso que a gente ia esquecer dela. A Bluey se provou várias vezes ao decorrer da série como uma menina extremamente criativa, solucionadora de problemas e uma líder nata. Claro que essa sua facilidade em liderar às vezes ia um pouco longe demais e ela se mostrava extremamente mandona, mas uma das coisas mais legais dessa série é ver como ela amadureceu.
Pois se no primeiro episódio ela é tão mandona que não deixa sua irmã brincar, no último episódio ela abre mão da própria brincadeira para deixar a Bingo ter seu momento. E como ela gosta de ler, como vemos pelo final do episódio O Acampamento, é fácil imaginar como a Bluey poderia migrar para alguma profissão no ramo criativo, como uma escritora ou roteirista, por exemplo. Mas se ela fosse uma diretora, seja de cinema ou de uma agência publicitária, ela poderia usar todas as suas habilidades criativas ao mesmo tempo que ocupa um cargo de liderança. Quem sabe ela poderia ser até mesmo uma diretora de estúdio de animação. Já imaginou? A protagonista de um desenho sendo dona de um estúdio que faz desenhos? Isso que eu chamo de completar o ciclo. Está gostando desse vídeo? Separamos outro vídeo incrível sobre Bluey no card ali em cima para você assistir depois desse. Esse aqui é um futuro muito engraçado de imaginar. Em um dos mini-episódios, nós vemos que a Muffin é uma influencer de produtos infantis. Ela faz review de brinquedos, mas não parece muito empolgada assim porque não consegue abrir a embalagem e o Stripe tem que ficar ajudando ela. O mais engraçado é que ela não dá a mínima pro brinquedo que ela tem que anunciar, mas o Stripe fala que pagaram uma grana preta para eles falarem sobre aquele brinquedo, o que significa que o canal deles deve ser bem grande. A Muffin é tipo a pior influencer de todas, é muito bom. Imagine se ela leva isso para a vida adulta. Consigo ver claramente ela sendo aquela pessoa que responde a caixinha do Instagram sem paciência quando fazem alguma pergunta idiota, ou que vive se metendo em treta com outros criadores de conteúdo por algum motivo que só a Muffin entenderia. Será que a família inteira dela estaria junto no negócio? Stripe e Trixie seriam seus agentes e produtores, enquanto Sock seria tipo um personagem coadjuvante da persona pública da Muffin. O que você acha? Eu acho que a Socks não ia querer nada com isso, porque mesmo filhote ela parece ser alguém bem mais de boa e tranquila do que a Muffin. Acho que ela ia querer ter algum trampo que deixe ela mais no próprio canto. Mas seria muito interessante ver que tipo de influência digital a Muffin seria. Mas também tem a possibilidade dela odiar tudo isso e pular fora assim que ficasse mais velha, né? A Muffin é caótica, mas quando ela tá na dela, fazendo o que deixa ela feliz, ela nunca causa nenhum problema. E sabe qual o seu trabalho? Assinar o canal, é claro. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Esse último personagem aqui é um dos meus favoritos, só pelo tema que abordam no episódio Exército. Aqui é o episódio que o Jack entra pro exército de mentirinha do Rusty, lembra? O Jack é super inquieto, não consegue ficar parado e tem problemas de memorização. É difícil para ele lembrar das coisas. E durante a brincadeira de exército, ele aprende a ficar parado por muito tempo e também aprende a memorizar coisas como a localização de uma árvore específica para o resgate buscar ele de helicóptero. Esse episódio é uma abordagem prática muito respeitosa de quem tem TDAH e de como a disciplina pode ajudar pessoas com esse transtorno a lidarem com os sintomas que ele causa. Muita gente diz que acha que o Jack seria militar por conta dessa brincadeira, mas eu acho que ele iria para outro caminho. Acho que como ele finalmente conseguiu vencer algumas dificuldades importantes para ele nesse dia, ele estudaria mais a respeito e se tornaria um especialista no assunto. Imagine o que a Brené Brown faz, mas coloca o Jack Russell no lugar. Acho que ele seria um baita autor de livros sobre psicologia comportamental para outros cãezinhos com TDAH, além de ser um palestrante super cativante, e que sempre contaria a história de como uma brincadeira de escola sobre exército fez ele enxergar como ele era capaz de vencer suas dificuldades. Imagina que massa ele falar isso e revelar que seu amigo que comandou a brincadeira era logo o campeão de cricket da Austrália, o Rusty. Se eu tivesse na plateia, eu choraria. E como falamos que Rusty era o personagem favorito do Joe Brown, fizemos um vídeo para definir com uma tier list qual é o melhor personagem da família Heeler. O vídeo está aí na sua tela, é só clicar e ir lá assistir, te vejo lá.